Olá, bom dia, ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando por vídeo no YouTube da Abla FM. Eu sou a Daniele Gross, fundadora da Brincaê, e estou aqui hoje para apresentar mais um programa, mais um episódio do nosso Repensar as Infâncias. Esse espaço de troca, esse espaço de escuta e esse espaço que promove diálogos e reflexões sobre aquilo que nós temos de mais precioso na nossa sociedade, as nossas infâncias. Para que vocês continuem aqui conectados com a gente, eu vou apresentar para vocês hoje uma convidada muito especial que topou estar aqui comigo. A gente já tem feito algumas trocas significativas que perpassam vários fios da educação. E ela vem hoje, então, para que a gente converse sobre uma temática importantíssima para adultos que estão ao redor, que estão junto, que estão conectados com as infâncias. E o tema de hoje é a gente conversar sobre a autonomia. Puxa vida, né? Parece uma palavra tão simples, algo que todo mundo fala, né? Puxa, minhas crianças têm que ter autonomia para isso, meus alunos têm que ter autonomia para isso, porque meu filho já está tendo autonomia para tal coisa, né? Então é uma palavra que solta, que a gente fala muito sobre isso. Mas pensar profundamente sobre ela também implica a gente pensar em quem nós adultos somos na relação com essas crianças que estão desenvolvendo a sua autonomia. Então, trouxe aqui hoje para vocês uma pessoa, uma mulher que transborda saberes e experiências de vida. Então, com vocês hoje, a Carla Fabro. Ela é a mãe da Oli. Ela é psicóloga e psicoterapeuta há mais de 11 anos de atuação e ela é especialista em concepção sistêmica, com MBA, executivo internacional, certificações em parentalidade consciente, neurocompatibilidade e uma trajetória incrível de vivências e estudos mundo afora, gente. Então, vocês têm que ficar conectados porque hoje a coisa é bem especial. E além disso, a Carla, ela é criadora do movimento Autonômicos. Grava esse nome aí, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Ela já visitou escola em vários países do mundo, esteve com o Gabor Maté em 2 momentos históricos na Europa e é uma das vozes mais potentes quando o assunto é autonomia na infância. Então, Carla, seja muito bem-vinda ao Repensar as Infâncias. Que bom ter você aqui. Que honra receber você aqui. Nossa, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia a você, Dani. Obrigada por esse convite. Nossa, te ouvir me fez assim querer participar ainda mais, conversar ainda mais. Muito obrigada pela apresentação, por esse convite incrível, por esse momento. Obrigada, Carla. Eu vou começar aqui com uma pergunta que a gente começa em todos os episódios dessa maneira. É uma pergunta que toca, que mexe, porque muitos dos convidados já se colocaram assim aqui dessa maneira, né? Então, agora vai para você, uma dose, uma surpresa. Que adulta é você na relação com as infâncias? Assim, os ouvintes já começam a se aproximar um pouquinho mais de você. Nossa, me pega de surpresa, hein? Não foi me passado nenhum roteiro, tá? Nada É, combinado aqui, né? A gente vai fazendo, vai sentindo o fluxo, né? E a ideia é que realmente, né, os nossos convidados possam trazer aquilo que vem de dentro, né? Aquilo uhum. que transborda, né? Porque a gente fala, né, daquilo que a gente transborda. Então, poder falar, né, que adulto é você na relação com as infâncias, pra gente vai ser um prazer saber. Eu acredito que eu sou a adulta curiosa, aquela que observa, aquela que, à medida que observa, chega junto, e aquela que faz um exercício muito grande de não intervir. Uau! Olha, não intervir, né, é um grande desafio, mas eu acho que aqui tá a chave, né, de uma construção pessoal que você vem fazendo, para que você possa ter
esse traquejo profissional para trabalhar com isso, né? Porque eu acho que, pelo menos no tempo que a gente se conhece, que a gente se relaciona, isso é um dos pontos, assim, que mais acho que me aproxima de você e me faz sentir orgulho, né, de ver a tua trajetória profissional, porque ela é perpassada daquilo que você vive no teu cotidiano, né? Então, nada daquilo que você fala, daquilo que você trabalha, daquilo que, né, que você traz ao público, né, sobre esse assunto, vem somente dos livros, das teorias e das muitas conferências, né, e movimentos teóricos que você participa, né? Porque ela é permeada por um movimento também muito pessoal e muito ativo, né? E eu acho que essa não intervenção, né, no cotidiano com as crianças, fala disso, né? Fala dessa formação pessoal tua também. Ou tô enganada, Carla? Não, você está bem certa, Dani. Na verdade, eu acredito que eu cheguei nesse estudo, por assim dizer, sobre autonomia, porque me atravessa, Uhum. porque faz parte da minha história, sem dúvida alguma. Porque também vem sendo uma construção, né. Então eu não cheguei para estudar e pesquisar autonomia, porque eu queria saber sobre a prática pedagógica montessoriana, por exemplo, Sim, sim, sim. né. Então ele foi muito intuitivo, Uhum. intuitivo, experimental, né, que é muito no testar e ver por onde ir, e e faz parte do meu dia a dia. Sim. Carla, então eu vou começar aqui uma pergunta para que quem está aqui com a gente, quem vai nos ouvir depois, vá se aproximando, né, desse entendimento e dessa construção que você tem feito ao longo da tua trajetória, né? Então conta pra gente o que que você entende por essa autonomia infantil, né? E por que que ela é tão essencial para o desenvolvimento das crianças, né? Porque hoje a gente sabe que muitas coisas, né, muitas autoridades em vários assuntos do campo da educação, né, trazem e fortalecem um discurso de que tal elemento, seja alimentação, seja sono, seja desenvolvimento cognitivo, né? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento infantil, né? E aqui a gente vai conversar então sobre a temática da autonomia. Então eu queria te ouvir falar, né? O que que você entende por essa autonomia e por que que ela é tão essencial para esse desenvolvimento, né? Das crianças e nesse tempo que elas vivem a infância, né? Mas que é uma base sustentadora para o que eles vão viver depois. Uhum. Bom, o que eu entendo por autonomia é que ela é uma habilidade que todos buscamos, Uhum. desde o nascimento, né? Desde os pequenos movimentos do bebê, né? Dessa perceber que levanta o braço, que segura o pescoço, que observa, né? Então, é uma habilidade que ela já, eu diria que até nasce com a gente, Uhum, tá? Só que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai querendo ir além, exercitar ainda mais essa habilidade. E daí, essa habilidade, ela consegue se tornar uma habilidade bem desenvolvida, se a gente tem o espaço para exercê-la, se a gente tem tempo e se a gente tem adultos que possam nos dar a oportunidade de exercer essa habilidade. perfeito. E quando você me traz e me diz assim, por que que ela é tão importante para a infância, é porque a infância é a base para Uhum, tudo na nossa vida. Não tem um adulto aqui que não tenha sido criança. Então, a gente tem que pensar que essa habilidade, ela inicia no processo de desenvolvimento da infância, para que você possa chegar na vida adulta se sentindo uma pessoa autônoma. E daí autônoma, eu digo no sentido de autonomia emocional, autonomia de movimento, quando eu digo movimento, né, a questão do próprio corpo, né, sim. e autonomia de poder, inclusive, se autorresponsabilizar pelas próprias escolhas. Até porque, à medida que a gente exercita esse movimento de escolha, a gente também aprende a desenvolver outras habilidades. Então, a autonomia ela está diretamente conectada com autoconfiança e autoestima. Perfeito, perfeito. Você traz aí, né, um ponto essencial
para a gente conversar com os adultos, né? E nos pensarmos nessa relação da construção da autonomia, né? Então, como que nós, né? Como é que os nossos traços, não sei nem se essa é a palavra correta, os traços, né? Mas como que a nossa postura enquanto adulta, e aí envolvendo todos os elementos, né? Que nos compõem humanos, né? Então, nós somos compostos por, né, várias dimensões, né? No nosso corpo. E vivemos, né, dificuldades emocionais, de inseguranças, medos, frustrações, a culpa materna, né? Muita coisa permeia, né, esse nosso ser adulto na relação com uma criança. E como que isso, o nosso jeito, o nosso ser, a nossa forma, afeta a construção da autonomia nesse outro, né? Porque às vezes a gente Uhum. pensa que né, autonomia tem a ver com uma potência, uma possibilidade, essa capacidade que ela é individual, né? Ela vem de dentro para fora dessa criança, o que de certa maneira não está equivocado, mas a gente não pode esquecer desse contexto ecológico, né? Esse entorno, né? Então, de que maneira que, né, o nosso ser adulto afeta a construção dessa autonomia, né, das crianças com quem a gente se relaciona, Carla? Eu diria para você, Dani, que o adulto atrapalha, né? Vou colocar assim muito entre aspas, atrapalha, porque ele é atravessado pela sua própria história de vida. Uhum, uhum, Né? Você mesmo falou de medos, talvez algumas experiências traumáticas, né? O contexto onde ele cresceu. E isso influencia diretamente no momento em que a gente tem uma criança ali para criar, para desenvolver, muitas vezes até no espaço escolar para educar, né? E essa criança começa a trazer os seus próprios uhum, movimentos e a gente fica, ah, meu Deus, isso bateu em mim, né? sim, Esse movimento me deixa insegura. Essa atitude me assusta. uhum, uhum, E é nesses momentos que a gente acaba fazendo as intervenções sem dar oportunidade para que essa criança descubra por si mesma como é uhum, isso. uhum, uhum. Essa coisa da experimentação, né? E passo por isso diariamente. E essa era a pergunta que eu queria fazer. Dá aí uma experiência marcante, né, que É. você viveu com a sua filha, ou até das famílias que você Uhum, acompanha, né? Então dá um exemplo, né, dessa relação entre adulto confiante e criança autônoma, né? Como é que a gente uhum. consegue ver isso na tua prática? Sim, eu acredito que, bom, no meu dia a dia, hoje a minha filha está com 8 anos, ela praticamente já vai fazer 9 no mês que vem. E vem sendo uma construção, Uhum, né, não vou negar e dizer, assim, que eu sou a mãe que nunca teve medo, não, não seria verdade. sim. Mas eu acredito que eu me permito observar com curiosidade primeiro, Uhum, né. Então me dou um tempo. Quando eu percebo que esse movimento de querer intervir vem, eu respiro muito fundo e eu dou uma chance. E esse dar uma chance muda todo o processo. uhum, Então, assim, quando a Olivia começou a querer participar mais da cozinha ativamente, somos pessoas que gostam de cozinhar, né, lá em uhum, casa. E ela queria participar da cozinha. Então, como que a gente poderia adequar esse espaço para que ela também participasse e se integrasse nessas atividades familiares? Então, é adequar o espaço, uhum, né, uhum, adequar os instrumentos. É óbvio que a gente deu uma faca menor para ela poder cortar uma fruta, uma mesinha adequada ao tamanho dela e estar ao lado, né? Porque eu digo até para as famílias que chegam até mim que assim, ah, eu quero que meu filho seja autônomo, mas eu largo meu filho para ser autônomo sozinho enquanto eu vou fazer outras coisas. Não. uhum, Então a uhum. gente precisa acompanhar, né? Estar ao lado, né? E permitir que essa criança exerça o quê? O seu protagonismo. Sim. Então, assim, estar ao lado é observar com curiosidade e, à medida que essa criança vai cortando um alimento, vai mexendo num bowl, uns ovos ou qualquer outra coisa que ela for preparar, você está ao lado para orientar, Uhum, né? Então, a presença, ela precisa ser consciente, né? Se você está lá presente e pensando no trabalho que você tem que entregar, no almoço que você precisa fazer, no remédio que você tem que comprar, no mercado que você precisa fazer, na roupa que tem que lavar, você não está presente.
sim, Então, é muito mais fácil que você intervenha várias vezes, sem dar oportunidade para essa criança exercitar essa autonomia e, ao mesmo tempo, aprender com essa experiência. sim. Eu acho que esse exemplo da cozinha, né, para mim também é muito valioso. Na nossa casa, né, a minha filha de 6 anos também sempre esteve presente. Eu lembro dela até pequenininha, em que eu reservei um espaço, uma gaveta da cozinha, com os materiais em que ela podia brincar, né, de fazer a comidinha, né, com os potinhos recicláveis que iam sobrando, né, as colherzinhas na gavetinha lá. Então, enquanto eu tava, né, trabalhando ali na cozinha, que é uma coisa também que eu gosto, né, respeitosa comigo, porque me dá prazer estar ali, né, fazendo a comida, ela já estava lá no meu pezinho brincando do faz de conta. Então, de certa maneira, né, todo o entorno ele foi construído para que ela se interessasse para isso, né? Mas, ao mesmo tempo, que a gente vai entendendo, né, esse desejo, né, das crianças e vai querendo fomentar que eles aconteçam, que a criança possa ser protagonista, você percebe sim, algumas vezes a gente confunde a ideia de dar autonomia, de ver o outro, né, essa criança construindo autonomia e a criança ter independência de fazer alguma coisa? Porque eu acho que são palavras, assim, que permeiam a gente e às vezes são vistas como sinônimos, inclusive, né? Construir autonomia e ter independência para fazer tal coisa sozinha, né? E assim, eu desconheço, inclusive, né? Eu tô fazendo essa pergunta não porque eu saiba, né? Mas eu queria o teu entendimento sobre isso, né? Como que é esse processo de se tem alguma inter-relação, né? Entre construir autonomia e tornar-se independente para realizar aquilo ali, né? Que a criança está desejando fazer sozinha. Qual é o nível, né, de intervenção? Porque você diz isso, né? Para que a gente ajude a construir essa autonomia, é necessária a nossa presença, né? Então, precisa de um processo em que o adulto está responsável por aquilo que a criança está fazendo. Em algum momento, talvez não precise mais. E isso é viver depois com independência, essa autonomia? Enfim, né? Tô aqui pensando alto e quero perguntar para você para ter, né, o teu entendimento sobre essa relação entre a autonomia e a independência. Você sabe, Dani, que acredito que o que eu mais escuto na clínica é: eu quero que meu filho seja independente. Uhum, uhum, Só que a gente confunde, achando que existe uma conquista de ter 100% de independência. E a gente nunca vai ser 100% independente, por quê? Porque somos seres humanos que nos relacionamos o tempo todo com o outro. uhum, uhum. Então, existe uma interindependência, diria eu, Sim. né? Então, a gente está nessa troca com o outro o tempo todo. Então, a gente consegue ser independente em algumas coisas, mas na relação com o outro, a gente ainda Uhum, continua estando nessa relação. sim. E não é a mesma coisa independência e autonomia. Hum. Há quem diga que autonomia e independência também é libertinagem, né? Ah, vai fazer o que quer fazer o que quer, quando quer e como quer. E também não é isso, Uhum, tá? Então, a gente precisa olhar para esses pontos que, à medida que eu exercito minha autonomia, eu também vou conquistando mais autonomia. E eu vou me tornando, sim, mais independente para fazer algumas coisas. Só que temos que ter muito claro qual é a capacidade da criança, desse cérebro, para adquirir essa autonomia e não querer antecipar os processos, uhum. tá? Então, por exemplo, eu quero que uma criança de 5 anos já já tome banho sozinha, se vista sozinha, amarre o tênis sozinha e arrume o seu quarto sozinha. Opa, né? Tem um descompasso aí, né? Exatamente. E muitas vezes a gente, nessa ansiedade que a gente tem, muitos temos, né? Uhum, É natural também do ser humano ter uma certa ansiedade, e também numa comparação que a gente faz, inevitavelmente, observando o filho do vizinho, o filho do amigo, o amiguinho da escola, ou que escutamos da avó, da tia, da vizinha, da madrinha. Então a gente acha que essa criança já deveria estar uhum, numa fase que ela não tem capacidade cerebral para estar. uhum. E daí é inevitável a gente dizer que a gente precisa estudar um pouquinho, entender um pouquinho do que cabe para cada faixa de idade, Sim, sim. né?
Então, assim, pais que muitas vezes se queixam de que o filho adolescente não arruma o quarto e não tira a louça depois da mesa, depois para lavar. Uhum, Mas em que momento ele fez isso antes? uhum, Né? Foi dado oportunidade para fazer ou sempre teve alguém que fez por ele? Certo? sim. Então, o filho adolescente, pré-adolescente, que morre de medo de ir até a esquina. Uhum, Mas em algum momento alguém mostrou esse caminho, como era ir até a esquina, acompanhou para que ele fosse se fortalecendo, para se sentir seguro o suficiente para ir até a esquina, né? Então, passa pelo adulto sim. o tempo todo, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar Uhum, ou na própria sociedade, sim, né? sim. Que conversa boa, gente. Tô aqui já cheia de reflexões e estão chegando muitas perguntas da participação de vocês. Eu quero agradecer demais, né, por vocês estarem aqui com a gente. Tem pessoas que estão aqui todas as semanas acompanhando, já se tornou um hábito. Todas as semanas não, a cada 15 dias. Já se tornou aí um hábito, né, de algumas pessoas nos escutarem. Que bom, a gente fica muito feliz. E eu vou aproveitar esse momento de pausa e eu quero compartilhar com vocês duas novidades importantes. A primeira é que a Brincaê está na sua última semana do mês do cliente da Brincaê. Então, setembro, né, é o mês do cliente, um movimento comercial bem grande e a Brincaê com muita responsabilidade também entrou nessa caminhada. Então, acessem o site www.somosbrincaê.com.br, conheçam, né? Estamos aí nos últimos dias na reta final, presentes para crianças, presentes para educadores, porque mês que vem também, né, temos o dia dos professores, e aí a gente tem uma promoção especial de frete. Dá uma olhadinha no site, acompanhe as nossas redes sociais, @somosbrincaê, e se conectem com a gente. E a outra novidade é que já se preparem por aí, porque outubro a Brincaê completa 2 anos. E vai ser um mês muito especial pra gente, já tem bastante coisa organizada. Vamos ter aqui convidados especiais também para o mês de outubro. Então não deixe de nos acompanhar no @somosbrincaê lá no Instagram e saber de tudo que a gente está fazendo, de tudo que está acontecendo nesse nosso movimento pelas infâncias. E agora retomando aqui com a Carla, né, nessa temática, né, da importância dos adultos estarem nessa relação com as crianças. E muitas pessoas estão perguntando sobre isso aqui, Carla. Então eu vou trazer isso, contemplando aqui várias perguntas ao mesmo tempo, a partir de uma pergunta da Mariana, que é aqui de Curitiba. Ela está perguntando assim para você, Carla: como que os pais podem equilibrar as suas próprias emoções, as suas próprias seguranças, os seus medos de acidentes lá na cozinha, quando vai lidar com a criança, né, na cozinha, sem que isso transborde para a criação dos filhos? E se é que isso é possível não transbordar, né, para a própria criação dos filhos? Então, como que acontece esse equilíbrio, né? Porque a gente está falando de que a autonomia, né, crianças autônomas pressupõe adultos confiantes, Uhum. né? E como que acontece essa construção? De que maneira nós, adultos, podemos nos fortalecer para fortalecer esse percurso que vai ser da criança, né? Porque você diz isso, né? A gente vai fortalecendo a criança até que ela consiga, né, por si própria, ou dar aquele passo de ir até a esquina, né? E se a gente der as devidas condições. Mas, anterior a isso, a gente tem a caminhada interna nossa, né? Esse nosso próprio fortalecimento. E como que as famílias, os pais, os adultos, os educadores, já que você também trouxe, né, a realidade das escolas, porque os adultos estão lá também, Uhum. né, igualmente. Como é que a gente se fortalece enquanto adulto para não transbordar na criação das crianças? Obrigada pela pergunta, Mariana. E o que eu queria dizer é que a gente precisa decidir cuidar das nossas questões. E quando eu digo decidir cuidar, é escolher realmente olhar para aquilo que nos provoca medo, ansiedade, angústia e tratar disso, Uhum, uhum, né? A gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal e esse desenvolvimento pessoal ele passa pelo autoconhecimento. E como que eu consigo ter autoconhecimento sobre como eu reajo frente às diversas situações, se eu não me disponho
a olhar para as minhas questões, tá? Então, pode ser através de um processo terapêutico, através também de mentorias, né, Uhum, orientações. Hoje existe um trabalho que não somente a psicologia faz, mas tem também orientadores parentais que fazem, né, orientações. uhum, Uma conversa com o professor na escola, com a coordenação pedagógica e dizer, chegar honestamente, olha, eu tô com esse medo, como você me orienta, como posso proceder? Uma conversa com um amigo, uma amiga, perceber também isso nas consultas com a pediatra, né? uhum. Porque o campo também da saúde tem esse olhar, né? Para que a pediatra diga, não, mas ele já está com uma idade que poderia fazer sozinho, tá? E entender que o filho fazer sozinho é uma conquista para nós e para eles, né? Porque hiperproteção facilita a vida do adulto, não a vida da criança. Uhum, uhum, Então, tanto até no espaço escolar. Eu tenho uma filha que vai para um espaço escolar e que questiona muito, muito. E eu lembro que ela levou uma fruta, uhum. né, e uma faca para usar na escola. E quando ela tirou a faca da lancheira, a professora ficou apavorada. Como uma faca? Por não entender esse contexto que ela já manipula uma faca há muito tempo, né? Eu entendo o cuidado da escola, mas se os adultos que também estão dentro do espaço escolar não olharem para si, e se a coordenação pedagógica não trabalhar esses adultos que cuidam das crianças que estão lá, essas crianças, mesmo que tenham um espaço incrível para se desenvolver, ou uma proposta pedagógica que sustente ainda mais esse desenvolvimento promissor, elas não vão ter a oportunidade de exercitar esses riscos, Uhum. né? De se arriscar, de se desafiar, de querer escalar uma árvore, de querer subir num muro, né? Ai, Carla, mas e se subir no muro, cair e quebrar o braço? Sim, mas você não vai largar sozinho no muro, você vai acompanhar, Sim, observar, sim, estar junto. sim. E é um lugar de encorajamento, às vezes eu Uhum. vejo, né? Porque as crianças, a natureza, né, da criança, a natureza que vem delas, é por essa conquista de lugares em que elas se sintam bem, se sintam pertencentes e se sintam desafiadas, né, a viverem o cotidiano, né? Porque se elas veem o tempo todo os adultos ao redor vivendo o contexto da cozinha, é natural que elas queiram estar ali, né? Se elas estão numa escola em que os colegas estão subindo nas árvores, né? Tem crianças mais velhas subindo nas árvores, é natural que ela deseje aquilo, né? Então, as crianças olham para esse entorno Uhum. e desejam, né, se arriscar nos seus processos, né, de diferentes maneiras. E aí, pensando nesse lugar, né, do adulto que acompanha, que olha essas crianças, muitas vezes a gente traz com a gente, né, esse medo e essa insegurança de, puxa, né, uma das participações aqui está dizendo assim, a Luísa está nos contando assim: eu cresci em uma família muito rígida, sem espaço para escolha. E aí eu tenho medo de repetir isso com os meus filhos. Mas, ao mesmo tempo, esse medo nos formou, né? Essa Uhum. falta de espaço nos formou. Então, muitas vezes a gente tem essa consciência de que é necessário fazer diferente, mas ao mesmo tempo existem esses resquícios, né, da nossa história que às vezes, né, nossa, subir na árvore, não, 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 né, a gente dá alguns, tem alguns rompantes assim, né, inconscientes mesmo, né, porque daí vem de dentro da gente, vem lá do nosso âmago, né, e que vai impedir esse desenvolvimento ou essa coragem, né, da criança. E como você falou, né, a criança não pode ser abandonada ou negligenciada para que ela conquiste aquilo, né, envolvendo muitos riscos, porque a gente não está falando aqui, né, de colocar as crianças em situações arriscadas, né, que vão impactar aí no seu, na sua saúde física. Mas, ao mesmo tempo, pequenos riscos fazem parte desse crescimento, Carla. E aí, como é que a gente lida com isso, com esses, né, esses pequenos riscos, né? Porque para subir no muro, não dá para sair do chão e subir no muro, né? Mas brincar em cima de alguns tronquinhos de árvore que estão ao redor é um primeiro começo, né? Entender como é que é a conquista da autonomia para subir uma escada mais alta. Então, são percursos progressivos.
né? E será que a gente consegue enxergar para essa progressão com essa nossa falta de tempo louca que a gente vive no dia a dia? Tem como, Carla? Você trouxe uma palavra muito chave, Dani, tempo, tempo. Vamos lá falar desse tema. Porque todos estamos imersos nas nossas atividades de trabalho, na nossa rotina do dia a dia, e o tempo, eu acredito que ele se tornou praticamente um artigo de luxo, Uhum, uhum, né? Eh, Porque somente com o tempo que também a gente consegue se perceber. Se a gente está no piloto automático, a gente não tem tempo nem de se perceber. Que a gente vai fazendo uma coisa que emenda na outra, que emenda na outra e na outra, tá? Só que eu acredito que é possível, uhum, né? A gente colocar metas pequenas primeiro. Porque se a gente coloca metas muito distantes da nossa realidade, é muito mais difícil que a gente consiga realmente entender que é possível, uhum, tá? Então, se durante a semana eu tô realmente muito cheia de atividades, ou eu tô tendo que cumprir muitos prazos e eu não tenho esse tempo, então quando que eu vou me dar esse tempo? Estabeleça pequenos momentos na hora do jantar, né? Na hora do pôr para dormir, na hora do banho, logo cedo. Ah, Carla, nem assim eu não consigo. De segunda a sexta é uma loucura para mim. Final de semana, uhum, tá? Só que o que eu venho percebendo ao longo dos anos é que até o final de semana ele também está numa roda gigante de não tenho tempo. Então essas crianças, elas entram automaticamente numa agenda cheia de compromissos, sem tempo para não fazer nada. uhum, Então o tempo, ele precisa estar dentro da nossa rotina. Senão, a gente, além de sermos atropelados, a gente atropela quem está junto da gente, uhum, tá? uhum, Agora, quando você me traz essa questão de como faço para me sentir segura, para que suba numa árvore, mas antes comece pelo tronco, uhum, né? É, é estabelecer também espaços menores de experiência. Quando a Olivia era pequena, ela tinha uma fala muito interessante. Com 3 anos de idade, ela subia no sofá, que o sofá estava encostado na parede, e ela ia meio assim passando de ladinho, né? Como uhum. se fosse quase uma escalada. E daí ela virava para mim e falava assim: Isso aqui é muito perigoso para bebês. E daí eu falava assim para ela: Você está se sentindo segura? Estou. Então tá bom. Porque quando eu digo: Cuidado, você vai cair, você pode se machucar, você pode quebrar um braço. Esse medo é meu, não é da criança. Uhum, uhum, Tá? Quando eu convido a criança para acessar esse lugar de você está se sentindo segura? Segura? O que que é isso? Hã. Filha, você acha que você consegue passar por esse espaço do sofá sozinha? Ah, é isso, segurança. Achar que dou conta. uhum, uhum. Acho que consigo, mamãe. Vá lá, então, eu estou aqui. Estou confiando em você. Eu confio Exatamente. em você e estou te dando, né, em forma de palavras, em forma de afeto, esse lugar seguro para você se arriscar. Isso. Isso. E você tocou num ponto muito importante: afeto. Uhum, A autonomia, ela realmente só se desenvolve num espaço de afeto, de acolhimento. Quando eu digo afeto e acolhimento, é porque se em algum momento essa criança vem a cair, a se machucar, a se ferir de alguma forma, porque ousou arriscar, ela vai encontrar o adulto ali para acolher uhum, e não para repreender, para que ela não escute, eu avisei, uhum. mas para que ela escute, você está bem? Vem aqui, deixa eu cuidar de você. Ah, quem sabe da próxima você tenta de um outro jeito. E não, ó, viu só? Eu avisei. Eu avisei, nunca mais vai subir no sofá. Uhum, uhum. Olha a diferença Sim, de condução de uma situação para outra, mesma situação. sim, sim. É. A Carla também
mais uma Carla de João Pessoa, eu vou voltar nesse assunto do tempo, porque acho que a Uhum. pergunta dela é bem importante e a gente acho que precisa conversar com ela aqui também. Que ela diz assim: eu e meu marido, nós temos rotinas bem corridas e muitas vezes fazemos as coisas pelos nossos filhos para ganhar tempo. Estou ouvindo aqui o programa e já me sentindo culpada. Não é a nossa intenção, Carla. Mas que bom que você conseguiu enxergar isso, né? E eu vou trazer isso aqui para Carla, né? Fazer as coisas pelos filhos para ganhar tempo. O que que isso impacta no impedimento do desenvolvimento das crianças? Então, Xará, vamos lá. Quando a gente faz para ganhar tempo, a gente está encurtando um caminho, né? Perfeito. Uhum. Encurtando um caminho. A gente está facilitando a vida do Adulto. adulto. Só que quando eu tiro a oportunidade dessa criança fazer por ela mesma, à medida que ela cresce, ela vai procurar pessoas que façam por ela, Uhum. Sim, tá? sim. Então, ela não vai conseguir se responsabilizar pelas suas escolhas, porque ela sempre teve alguém que escolhesse por ela. E sim, é muito mais fácil a gente fazer pelas crianças, Uhum. né? Justamente pela pressa, né? Porque a gente está nessa rotina do dia a dia, né? Então, a minha filha, quando vai tomar banho, eu digo para ela assim: terminou o banho, tem que pendurar as toalhas, certo? Uhum. Por quê? Toalha molhada, né? Fica com mau cheiro e tem que secar. Ah, Carla, ela já pendura a toalha. Gente, Não. não. Ai, mas você fala todos os dias? Falo, Todos os dias. todos os dias. Sim. E aí, mais uma vez, vem o tempo. Quantas vezes a gente tem que repetir? As vezes que forem necessárias, até eles perceberem que eles podem fazer por eles mesmos e que eles entendem, realmente essa toalha ficou com mau cheiro, eu acho que eu vou ter que começar a pendurar a toalha. Uhum. Uhum. Ou vou além, às vezes, muito raramente, ela pendura, do jeito dela. E aí é outra coisa, do jeito dela, não do meu jeito, não tem que ser do meu jeito. Então, ela não tem que se vestir do jeito que eu gosto. Uhum. Ela não tem que, por exemplo, arrumar a cama do jeito que eu gosto a minha cama arrumada. Ela não tem que pendurar a toalha do jeito que eu entendo que tem que ser pendurada a toalha. Elas têm que fazer por elas mesmas, né? Até na abertura você comentou do Autonômicos, né? O Autonômicos é um movimento que eu criei, que eu digo que é de promoção de autonomia infantil para dar voz às infâncias, né? E numa das estampas do Autonômicos, que é uma camiseta, tem assim: "Deixa eu tentar do meu jeito". Uhum. Uhum. Por que que tem que ser sempre do nosso jeito? Sim. Por Sim. que não pode ser do jeito dela, do jeito do outro? E se a gente olhar um pouco além, a gente acaba transferindo isso até para as relações que a gente tem com o outro, como adultos. Então, o companheiro ou a companheira vai fazer alguma coisa, você vai lá: "Não, deixa que eu faço", não. Uhum. Porque você quer do seu Porque jeito. você quer do seu jeito. Sim. Então a gente tem realmente que aprender até a lidar com essa frustração Uhum. de que não vai ser do nosso jeito. Sim. Eu lembrei agora de uma situação pensando, nessa questão de fazer do meu jeito, né, porque quando a gente deixa o outro fazer do jeito dele, né, a gente primeiro tá respeitando esse espaço e esse ser e esse jeito do outro, né. Mas eu fico pensando nas consequências que isso gera. E aí eu vou contar um caos, vou contar uma historinha. A Aurora, minha filha, né, de 6 anos, eu tenho trabalhado com ela, né, a questão da autonomia para organizar a mochila da escola, né. Então tem a mochilinha e aí a gente tem que perceber as roupas que vão ser necessárias para levar no dia, porque caso se molhe alguma coisa lá, precisa trocar a roupa, né, enquanto tá na escola. Tem que levar uma fruta, né, algumas vezes por semana, vai na mochila. Tem a toalhinha que ela usa para secar a mão, e tem que estar na mochila e todos os dias a gente vai trocando, né, para secar e enfim, né, e não ficar com um cheirinho ruim dentro da mochila. Então a gente tá, né, trabalhando nisso, assim, para que, por muito tempo a gente fez isso por ela, né, e no automático também, né, bem mais fácil, né, chegar de noite, já deixa tudo preparadinho, deixa a mochilinha lá na porta para ela pegar e sair para o carro, né.
Mas enfim, né, entendemos, né, que seria necessário um processo diferente, então a gente tem trabalhado nisso. E aí, o que que aconteceu esses e não só a ida da mochila, né, para o carro e aí depois para a escola, mas o retorno da mochila, porque daí, às vezes, ela chegava no carro, deixava a mochila do lado do banco, onde ela senta, e ali a mochila ficava. Se eu não pegava, ela não levava para dentro de casa. Então, né, é um processo. E aí, esses dias, ela chegou depois da escola falando: "Ai, mamãe, não tinha manga comprida hoje na mochila para eu trocar. Eu precisei trocar de camiseta e não tinha manga comprida. Você não colocou camiseta de manga comprida?" Falei: "Nossa, filha, que ruim, né, ter passado frio. Mas vamos lembrar o que que aconteceu com a mochila ontem?" Dela: "Ah, eu deixei no carro." Então significa que a mochila não entrou, não, a gente não lembrou disso para Aham. ela, mas ao mesmo tempo ela sentiu o Uhum. impacto de não ter, né, colocado em prática aquilo que a gente tá tentando fazer todos os dias. Eu falei: "Nossa, filha, é mesmo, né, a mochila não foi para dentro." E daí, nenhum de nós da casa, né, que estamos juntos construindo para que você consiga colocar a tua camiseta, né, a roupa que precisa no dia, e ela já pergunta assim: "Ai, será que amanhã vai fazer frio? Será que amanhã vai fazer calor?" Para saber qual roupa que ela precisa colocar na mochila, né. Mas a gente nem teve essa oportunidade, né, porque o carro ficou. Dela: "É mesmo, então não dá mais para deixar a mochila dentro a mochila dentro do carro." E aí eu fiquei pensando, né, olha que riqueza de oportunidade, né, porque foi do jeito dela, não fui eu que fui tirar a mochila e falar: "Mais uma vez você não tirou a mochila, nã-nã-nã-nã-nã-nã", mas ela mesmo se deu por ela, de que: "Ah, meu Deus, não tiramos a mochila." E aí, se eu tivesse feito por ela, se a gente tivesse continuado fazendo por ela, isso não teria Uhum. acontecido. Então, a gente facilita muitas vezes a nossa vida. Claro que nem sempre a gente tem esse tempo todo, né, de conversa, né, sobre uma situação que aconteceu, mas a gente perde essas riquezas das relações, né, Carla? Porque Sim. nesse diálogo eu vi tanta coisa bonita ali acontecendo, né, e não foi desse lugar de dar uma bronca ou ela, né, no primeiro momento ela até quis, né, jogar pra mim, né: "Você não colocou a camiseta de manga comprida na bolsa." Mas enfim, a gente conseguiu desenvolver um diálogo que eu acho que foi potente, né, Uhum. diante das nossas demandas e dos nossos, desafios. Então eu vou pegar o gancho aqui até com uma fala, né, da Ana Paula, que ela diz assim, que as frustrações muitas vezes são vistas como negativas. Mas será que não são justamente o combustível para a criança desenvolver resiliência e confiança em si mesma? Né? E aí até por isso que eu lembrei dessa situação, né? Porque foi uma frustração ela chegar na escola e não ter a camiseta para trocar. E talvez ela tenha passado um pouquinho de frio, né? Então ela sentiu ali no corpo, se incomodou com a situação, né? A ponto de depois trazer para mim, né? Logo na chegada do carro, assim. E e assim, eu poderia ter visto aquilo como muito ruim, mas ao mesmo tempo eu entendi um processo em que vai desenvolvendo algo que é positivo para a criança, né. Então qual é o lugar das frustrações, né, nesse processo de construção da autonomia, Carla? Olha, Dani, eu vejo que, frustração, ela faz parte do processo de crescimento, Uhum, né, ela nos forma, sabe. E quando eu digo que ela nos forma, eh, ela sim, né, é um combustível para que a gente possa refletir em cima do que a gente fez uhum, e recalcular a rota, né, recalcular a rota. Você sabe que psicologia não foi a minha primeira opção de escolha profissional. uhum, Eu escolhi primeiro fazer medicina. E muito movida porque minha mãe tinha esse sonho, né, então assim: "Ah, também vou atrás desse sonho", até que acabei cursando 1 ano e meio e falei: "Não, não é isso que eu quero para mim. Não é isso, não faz sentido, não está conectado com a forma como eu via o ser humano em si". E eu levei isso para os meus pais, uhum, e é óbvio que eles se frustraram, mas eu fui acolhida. Acho que isso fez uma diferença muito grande. Eu fui acolhida, e eu tive a oportunidade de escolher um segundo curso, que foi psicologia. E além de escolher psicologia, eu mudei de país, uhum, né, eu morava no Equador
e eu vim para Curitiba. E eu tive muitas frustrações, porque eu imaginei que morar aqui seria de um jeito e não foi. Eu fui vendo isso à medida que eu morava aqui, né? Uhum. Só que isso foi me nutrindo de alguma forma, me tornando, não digo mais forte, mas eu digo mais sabida, assim, sabe? Uhum. Porque eu me dei essa oportunidade também, tá? De ir percebendo que a cada pequena frustração que eu tinha, de alguma forma, quando vieram as grandes frustrações, eu não fiquei tão abalada, né? Tão desesperada. E quando a gente não permite que os nossos filhos, ou que os alunos, também a gente falando do espaço escolar, lidem com pequenas frustrações, quando chegarem as grandes, eles vão ficar totalmente desestruturados. Porque a frustração ela faz parte da vida, Uhum. Uhum. né? Quantas vezes você vai preparar uma comida e não sai do jeito esperado? Quando você planta, né, joga uma semente lá para você brotar no seu jardim, espera que aquela planta cresça daquele jeito e não cresce do jeito que você imaginou. Quantas vezes você sai para ir assistir um filme no cinema, imaginando que o filme, por causa da crítica, vai ser assim, o assado, você chega lá e nem foi aquilo. Ah, só que a gente também banalizou a frustração no Uhum. nosso dia a dia. Acho que a gente nem se dá o tempo de sentir o que o corpo tá sentindo, assim, na frustração, né? Porque tudo bem, aconteceu isso, já passa pra próxima, porque é um movimento tão Isso, intenso, Carla, que eu não sei, né, de que maneira que a gente consegue, sabe, escutar o corpo diante dessas situações que nos engrandecem, que nos fazem crescer, né? E o quanto a gente também com as crianças, precisa se tornar mais responsável por isso, né? E parar, às vezes, agora já me veio e parar de, né, de dizer, né, é impossível porque o mundo é assim mesmo, né? Mas quão responsáveis adultos nós somos pela construção dessas infâncias que precisam ser diferentes da gente, né? Não sim. tá dando certo, alguma coisa não tá dando certo, né, com as gerações atuais, né? A Uhum. gente tem sentido pouco, a gente tem dado, né, tem não conseguido viver, né, frustrações, né, até quando a gente vê essas gerações mais jovens chegando ao mercado de trabalho ou nas faculdades, o quanto eles estão ainda muito conectados com as suas famílias, né? Então, eu Uhum. já ouvi situações em que um estudante chega para fazer uma entrevista acompanhado da sua mãe. Já aconteceu uma situação comigo de uma estudante de graduação ser desligada do seu trabalho e aí a mãe fazer um contato para saber por que que ela tinha sido desligada do seu, né, do seu estágio. Então, né, a gente tem visto as consequências dessa impossibilidade de construção de um percurso próprio, né? E eu acho que isso está totalmente direcionado, vinculado com a questão da autonomia, né? Então, nós temos que assumir essa nossa responsabilidade, Carlos. Eu vejo desse modo, de que modo que você vê, né? A possibilidade de a gente agir mesmo, né? Porque precisa de uma ação, né? A gente tá refletindo, Uhum. né? A gente precisa, um primeiro passo é tomar né? Ter tomada de consciência, né? De situações que talvez estejam impedindo que as nossas crianças possam, né? Ter um solo mais fértil, mas depois de perceber, a gente tem que agir, né? E o que a gente pode fazer? Você sabe que uma coisa que eu falo muito no para as famílias ou os adultos que chegam até mim de alguma forma, é que a gente precisa lembrar, o que é óbvio, que quem é o adulto da relação somos nós, Uhum. né. Quem é? É você, sou eu, né. Então, a gente muitas vezes, esquece que é esse adulto e não assume esse lugar, do lugar que nos cabe, né. De entender que, estamos ajudando uma criança, um adolescente a se desenvolver, e que se desenvolver é crescer. E crescer é o quê? É experimentar. Uhum. E experimentar traz risco. Só que esse risco também, ele desenvolve a tua autoconfiança, a tua autoestima. Senão você chega na vida adulta
com uma incapacidade muito grande de você até se olhar no próprio espelho e gostar do que você vê, né. A gente está aí, cheio de adultos também adoecidos. Uhum. Adoecidos porque tiveram, de alguma forma, nesse processo de crescimento da vida deles, falta de oportunidade de olhar para essas questões. Mas a gente não precisa repetir isso. Só que para a gente não repetir é assumir o nosso lugar, Uhum. Uhum. assumir a nossa responsabilidade, seja no espaço escolar, familiar, de trabalho, né. Você sabe que antes, eu tive um percurso profissional na área de recursos humanos, e eu lembro que numa das empresas que eu trabalhei, a nossa coordenadora de RH saiu de férias. E eu fiquei como substituta ali para fazer essa coordenação, né, tanto do recrutamento e seleção, quanto do treinamento e desenvolvimento. E teve uma situação em que eu tive que tomar uma atitude, assim, meio emergencial. Existia um processo seletivo para acontecer, e o espaço onde ia acontecer todo o treinamento dessas novas pessoas estava incapacitado de receber as pessoas, e não tínhamos uma outra sala disponível, e eu peguei e solicitei para a equipe de recrutamento e seleção ligar para todas as pessoas para não irem, que a gente remarcaria para outro dia. Uhum. E aquilo deixou o gerente de RH muito nervoso. E ele veio e falou assim para mim: "Não, porque isso aí não é possível". Eu falei: "Você não disse que eu tinha autonomia para decidir o Sim. que era melhor na ausência da coordenadora?" Eu decidi. "Ah, mas não foi a melhor escolha". Pode até não ter sido a melhor escolha, considerando a necessidade de entrada desses funcionários novos, mas a gente não ia dar conta de fazer isso. Eram 50 pessoas que iam ser admitidas e não tinha um espaço físico para receber as pessoas, tá. Então a gente quer dar autonomia, Uhum. mas a gente não solta, Sim. sabe. Sim. E En você acredita que existe um medo coletivo dos adultos de perder o controle ao permitir que as crianças façam mais escolhas? A gen Acredito. a gente tem um medo de perder o controle das coisas, né, porque tô pensando aí num exemplo que você traz, né, Uhum. o chefe, o gerente, de certa maneira, ele não conseguiu nem avaliar a condição, se era favorável ou não, para que essas pessoas estivessem, mas só pelo fato de ele não ter perdido o controle de uma coisa que ele imaginava que ia acontecer e não poderia acontecer, já causou um desequilíbrio nele, né, mesmo, né, tendo ali a realidade contrária à reação dele, né, porque não tinha como. E aí com as nossas crianças, né. A gente tem, será, esse medo de perder o controle? Por que que a gente alimenta, né, isso dentro da gente, dessa necessidade de controlar esses corpos, de controlar esse outro, né. O que medo coletivo é esse, Carla? Então, Dani, você falou 2 palavras que infelizmente caminham juntas: controle é medo. Uhum. Quem quer controlar é porque tem muito medo, tá. E daí a gente precisa entender da onde vem esse medo, né, você falou de medo coletivo. Sim, a gente vive inúmeras situações na sociedade de medo, Uhum. só que se a gente para olhar para todas essas situações, a gente deixa de viver. A gente não sai mais de casa, né, a gente até deixa de comer. Se você olhar literalmente para essa situação de medo, você deixa de comer. Uhum. Porque a gente sabe hoje em dia o tanto que até os próprios alimentos estão cheios de veneno, então: "Ai, não posso nem comer mais". Você não faz mais nada, Sim. tá. Então, até um exercício que eu aprendi no meu próprio processo terapêutico, né, porque você pode olhar: "Ah, então a Carla não tem medo". Não, não é assim. Mas é assim de aprender a conversar com esse medo, de entender da onde vem esse medo. Esse medo é real? Ou esse medo passa pelo meu processo, né, de criar histórias na minha cabeça e alimentar essas histórias na minha cabeça. Uhum. Uhum. A Olivia, esses tempos atrás, pediu para sair passear com o cachorro sozinha pelo bairro. Ai, meu Deus, ai, meu coração, né? E aconteceu num dia em que eu não estava, né? O meu marido falou assim: a gente saiu caminhar com o cachorro, eu precisava passar no mercado, tudo a pé. E ela não quis esperar e ir no mercado junto comigo. E ela falou: "Não, então eu vou indo para casa com o Alecrim".
E ele falou: tá bom, então. Uhum. O mercado fica a 3 quadras da nossa casa. E ela voltou para casa sozinha com o cachorro. Claro que se a gente olhar para a margem de segurança, por Uhum. assim dizer, o cachorro seria uma certa proteção, né? Uma certa proteção. E a gente pode se agarrar nesses boias salva-vidas para a gente dar conta de alguns medos, Uhum. né? Uhum. Então, sim, ela foi. Ela já foi outras vezes, em distâncias mais curtas, com o cachorro, que representa o quê? A minha boia. Mas eu não posso, transmitir para ela um medo tão grande que ela passe a viver os meus medos e ela chegue na vida adulta, como já aconteceu em inúmeras situações de atendimento clínico, de pessoas adultas descobrirem que os medos que têm não são delas, são dos pais. Sim. E olha essa pergunta que a Marcela traz, Carla, para a gente ir encerrando aqui o nosso episódio de hoje. A Marcela fala assim, ó, pensando aqui, será que o excesso de cobrança dos pais vem da falta de autonomia deles mesmos, mais do que da falta de confiança na criança? Será, né, que essa coisa, essa necessidade, né, de cobrar e de sentir esse poder de controle sobre o outro tem a ver com esses percursos de pouca autonomia vividos nos seus processos, na sua infância, na construção de quem eles são, e aí, né, e não necessariamente a culpa da criança de não ter autonomia, porque é fácil a gente culpar o outro, né? Uhum. Quando a gente tem esse pressuposto de que a autonomia é uma coisa que está dentro do outro e não depende de como nós vamos contornando isso para que isso se desenvolva, a gente perde essa noção do quanto nós também temos esse nosso trabalho, né? Essa nossa responsabilidade adulta de entender se as nossas ações estão relacionadas muitas vezes a uma falta de autonomia, porque eu já convivi com situações assim, puxa, né, pessoas, colegas, amigos que já têm filhos, mas que de certa maneira se veem muito ainda respaldados e controlados pela opinião dos seus próprios pais, né? Então, para tomar algumas ações, algumas atitudes, ai, né, vou precisar primeiro conversar com a minha mãe, né? Então, sabe esse fio, assim, de falta de autonomia, de coisas que vão se fixando, vão se enrijecendo ao longo da história, reflete entre aspas, na ponta mais fraca, que não é a mais fraca, mas é a que precisa de mais ajuda, né? Então, será que esse excesso, né, de cobrança, essa necessidade de controle tem a ver com essa falta de autonomia de nós mesmos? Você sabe que o que a Marcela, né, que a Uhum, Marcela traz faz muito sentido, porque isso vem de encontro com as expectativas que a gente cria sobre o outro, uhum, né. Então, se eu hoje sou uma adulta e que eu tenho dificuldade, né, com meu filho, com minha filha, seja criança ou adolescente, de permitir que ele vá, que experimente, que se arrisque, né, que erre, tá. É é porque de alguma forma, né, eu criei certas expectativas aonde não cabe, né, aquele adulto como ele é, uhum, mas sim o modelo de criança ou de adolescente que eu esperava que ele fosse, uhum, sim. tá. E a gente vive muito isso. A gente vive, querendo o outro não do jeito que ele é, mas do jeito que a gente quer que ele seja. Então, como que eu dou oportunidade para que essa criança e esse adolescente cresça e se desenvolva sendo ele mesmo? Ou seja, e ser ele mesmo é exercitando toda essa autonomia, essa vontade, esse questionamento, essa pulsão de vida que a própria psicanálise traz, mas eu não quero olhar para ele desse jeito, porque ele não bate com aquilo que eu imaginei que eu queria que ele fosse. Uhum, uhum, E aí a gente fica num vazio muito grande. sim. E você falou agora um termo que eu até vim para cá hoje escutando um podcast, um dos pontos que mais me marcou, e agora você tocou nesse assunto, me lembrou. A questão do erro, né?
como pra gente é difícil, né, nas atuais circunstâncias que a gente vive, e eu penso até na minha formação escolar mesmo, né, o quanto o erro sempre foi visto negativamente, né, o quanto a gente não tem essa liberdade, essa possibilidade de errar e encarar o erro como parte do processo, né? Então a gente cobra as crianças, a gente exige das crianças e controla as crianças para que não existam erros de percurso, né? Porque não dá para derramar um copo de água, né, na mesa. Imagina que absurdo, né? A criança quer colocar sozinha, né, da jarrinha pro seu copo de água, né? Não, imagina, pode derrubar. E se derrubar? Qual é o problema, né, de derrubar, né? Então, as crianças, acho que talvez por essa nossa cultura, esses nossos pressupostos, né, de que não, o erro não tem um lugar positivo, não é visto positivamente como, né, um processo, como parte de um processo, a gente fica nessa retaguarda, assim, né? Ah, então melhor nem colocar a água sozinha ali no copo, né? Não, se servir sozinha, não, vai fazer uma bagunça na mesa. Né? Então, voltando àquilo que você diz, né? É mais difícil para o adulto, Sim. né? Mas é o espaço necessário para a criança viver essa experiência, né? A gente só cresce, a gente só se desenvolve quando a gente experimenta, né? Experimentar é não só, né, experimentar falando, né? Ah, então quando você for colocar um copo com água, toma cuidado. Não, é experimentar com o corpo, né, Carla? A primeiríssima Isso, infância, a primeira infância isso. precisa do corpo vivendo o que precisa ser vivido. E aí a gente, né, nesses medos de errar, de fazer uma coisa que aos nossos olhos não é certa, não é correta. Imagina na mesa de domingo com os avós, né, o meu filho derrubar um copo de água, né? É muita pressão também, né, sobre a gente. Então a gente vai se apagando, né? Às vezes a gente tem até a vontade, né, de querer, nossa, eu quero dar mais espaço para o meu filho, eu quero que ele tenha voz, eu quero que ele tenha vez. Mas aí às vezes a gente se recolhe, né, por estar aí contagiado com esses movimentos que nos impedem, muitas vezes, né, de sermos adultos confiantes nas crianças. Porque traz desconforto, Dani. A Traz gente não quer sentir desconforto. A desconforto, gente né? não quer sentir desconforto. E você falou uma coisa sobre o corpo que é muito interessante. E a qualquer desconforto que a gente sente, inclusive no próprio corpo, o que que a gente faz? Quer passar logo, quer A resolver. gente analgesia, Aham, né? quer resolver. Então a gente quer resolver. Então é um comprimido para isso, um comprimido para aquilo, e a gente vai tirando essa capacidade de sentir. E essa capacidade de não sentir é a capacidade de não experimentar, Uhum. de não viver. Porque até o risco, o que que ele te faz? Ele te dá um frio na barriga, ele te acelera a respiração, ele te arrepia. Mas depois que você vai lá e faz, É tão bom. nossa, você desmistifica aquilo que o teu próprio cérebro de alguma forma criou. Ou até para quem é criança, adolescente, ah, então nem era assim como minha mãe falava, como meu pai Uhum, dizia. A uhum, minha avó que vive, mas não, eu fui lá e olha só, nem é assim. uhum, Ah, na própria escola, uhum, né? Eu quero que as crianças, elas consigam ocupar o espaço escolar, mas eu não dou chance delas ocuparem o espaço escolar, uhum, né? Por quê? Ai, por medo. uhum, Medo de perder o controle, uhum. medo de que, de alguma forma, esses pais venham e reclamem, né? E a gente precisa sustentar esses lugares de desconforto. Porque senão, como é que a gente dialoga com a gente mesmo? Uhum, uhum. A gente precisa sustentar. Gente, estamos chegando no final aqui dessa nossa conversa que renderia muitas boas reflexões ainda, né? Mas o tempo é esse, né? É o tempo que nós temos e espero que não se encerre aqui, né? Essas reflexões, que de alguma maneira elas tenham chegado até vocês, tocado vocês. E quero ressaltar que nós estamos aqui abertas também para continuar os diálogos, né? Então, se porventura alguma situação, alguma questão ficou latente aí, né? Nos procurem, Isso. nos escrevam, né? @somosbrincaê, né? Por mensagem direta. A gente pode continuar esse diálogo. A Carla também daqui a pouquinho já vai passar para vocês o modo como vocês podem encontrá-la, né? E conseguir manter algum contato, conversar, porque a gente precisa não deixar, né, apagar e dormir
essa temática no nosso dia a dia. Então, gente, esse movimento que a Carla empreende, né, que é esse movimento dos autonômicos, né, esse espaço que a gente precisa construir para que as crianças tenham voz e tenham vez, para que a gente, né, possa também desenvolver uma confiança para esse espaço, é um movimento que todos nós precisamos estar juntos. Então, se conectem, né, com isso, pensem sobre isso, reflitam sobre isso. E eu vou passar agora o espaço para Carla se despedir de vocês, contar de que maneira vocês podem também encontrá-la e que ela possa fazer esse convite para que esses adultos, essas adultas, se conectem com esse movimento dos autonômicos. Carla. Obrigada, Dani. Bom, para quem quiser continuar essa conversa, porque eu acho que é muito gostoso e que quando a gente encontra um espaço de diálogo, a gente sabe que não está sozinho, que eu acredito que isso é muito importante. Sim. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, mais especificamente no @Carla com K, Carla Fabro. Lá também tem o meu contato, né, meu WhatsApp, para quem sentir necessidade, né, de conversar, a gente pode continuar as conversas por lá. Lá também já tem muitas reflexões, muito conteúdo, certo? E eu compartilho bastante sobre isso. E também dizer que é uma construção e que a gente precisa dar um primeiro passo Uhum. para tudo, né, Dani? O primeiro passo de sentir. Porque sem o primeiro passo a gente não é nem capaz de sentir. Acho que é isso. E te agradecer por esse convite maravilhoso. A alegria é toda minha, Carla. Agradeço demais, né, por a gente ter construído juntas aqui esse episódio. Tantas reflexões preciosas, tanta escuta boa. Então, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. E para quem nos acompanha, se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha com alguém. Salva nos seus favoritos, segue a gente lá nas plataformas. A gente precisa, né, em coletividade, sustentar essas novas narrativas, esses novos jeitos, né, da gente criar os nossos filhos com mais confiança e autonomia. Então, vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso, né, a esse conteúdo. A gente adora saber como que os nossos episódios chegaram até você, então também comentem, contem pra gente. E daqui 15 dias tem mais Repensar as Infâncias. A gente se encontra para mais reflexões. Um beijo e até a próxima.